Boa noite, estudantes do segundo EJA. Sou o professor Renato Júnior, professor de matemática, e nesse primeiro material da gente que a gente vai trabalhar, a gente vai iniciar o assunto de progressão aritmética, tá? Vamos avançar aí. Uma frase para inspirar vocês. Seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você. No caso, se tu quer estudar só depende de ti, tá? Pra lá. Da progressão aritmética vai trabalhar a definição, tá? Na definição é o seguinte: a progressão aritmética é a sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos os obtidos somado a uma constante chamada razão, tá? Então, a partir do primeiro, tu vai verificando que o segundo, o terceiro, o quarto tem uma constante que gera essa sequência, essa PA, certo? Bora olhar o exemplo aí. No exemplo aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, tá? Aí está dizendo, percebendo que a partir do segundo termo, te fazendo a diferença de qualquer termo com o antecessor, sempre tu vai encontrar um mesmo valor, no caso aquela constante. Bora pegar aqui o segundo, 4 menos o antecessor, 4 menos 2 deu 2. Pega outro número, 14 menos o antecessor, 12. Dá quanto? 14 menos 12, sobra 2, tá? Então qualquer número que tu pegar da sequência, tu vai subtrair para o antecessor, vai dar aquela mesma constante, né? Tu vai verificar que a sequência está andando de 2 em 2, beleza? Então, no caso, essa constante que a gente encontrou, a gente chama de razão, e sempre é representada pela letra Rzinho. Então, quando eu falar razão, a letra R, tá? E no caso dessa sequência que a gente encontrou, a razão é 2. Aí tem outros exemplos aqui da PA, tem no material lá, beleza? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Bora encontrar razão aí, caso peça para fazer na atividade. Então, tu vai fazer o quê? Pega um valor qualquer e subtrai pelo antecessor. Para pegar aqui o 25. 25 menos o antecessor, que é 20. 25 menos 20 dá 5. Beleza? Encontrei uma constante 5, no caso, a razão 5. Para pegar outro valor, 15 menos o antecessor, 10. 15 menos 10 também dá 5. Então, te encontrou nessa primeira sequência, essa primeira PA, que a razão é igual a 5. Segunda sequência, eu tenho 12, 9, 6, 3, 0, menos 3, certo? Então, bora pegar um número menos o antecessor, indo para a esquerda. Bora pegar 9. 9 menos o 12. Aí você viu que o 9 é menor que 12, então o resultado vai dar negativo. Então, 9 menos 12, né? Vai dar o que? Menos 3. Sinal diferente a gente subtrai, sinal do número maior é do 12. Beleza? Pega aqui 0 menos o antecessor. 0 menos o 3, 0 menos 3 vai dar o que? Menos 3. Então a razão da segunda PA vai ser o que? Menos 3. Tá? Terceira sequência. Terceira PA. Progressão. 2, 2, 2, 2. Então bora ver aqui no 2. Os 2, você vai verificar que você tem 2 menos o antecessor. 2, 0. Então a razão é 0. Constante é 0. A razão é 0. 2 menos 2 também é 0. Beleza? Então, para você calcular a razão, você sempre pega um número dessa sequência a partir do segundo e subtrai pelo antecessor, você vai encontrar a razão. Tá? Aí pode dar positiva, pode dar negativa e pode dar 0. Tá? Avançando. Bora falar de notação. Notação numa PA. Como é que sabe que uma PA? A PA ela é dada assim, olha. Você vai ter sempre o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto e o enésimo, o último termo, no caso dessa PA. Então sempre a gente fala de uma forma genérica, que é A1, A2, A3, A4, A5. Ah, quero encontrar o A5, o A6, o A7. Aí você faz a notação que no caso é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, até o último termo, o enésimo termo, se não me engano. Certo? Então o A1 vai ser o primeiro termo. O R você já sabe que é a razão. O N vai ser o número de termos se a PA for finita, né? Se ela tiver fim. Isso aqui vai ser uma PA finita. A gente chama de N. Tá? Que eu quero descobrir. Não quero descobrir o 12º termo. Quero descobrir o termo 15. Quero descobrir o termo 20. Quero descobrir o termo 100. No caso, se tiver fim, vai ser representado pela letra N. Tá? E o AN, que é o último termo. O termo que gera o enésimo termo. Beleza? Aí tem um exemplo aqui. No caso, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Certo? Nesse exemplo. 5, 9, 3, 17, 21, 25. Certo? Aí eu quero descobrir quem é o A1, o primeiro termo. Vai ser quem?
o 5. Quero descobrir quem é o A4, quem é o quarto termo. O quarto termo é o A17, né? Qual é a razão dessa PA aqui? No caso aqui ele fez aqui rapidinho. 9 menos antecessor. 9 menos antecessor é 5. 9 menos 5. Então a razão é 4. Beleza? Então a razão é 4. Descobri o primeiro termo é 5. A razão é 4. E quantos termos tem nessa PA? A gente já contou que foi quanto? 6 termos. 6 termos a gente contou. E quem é o enésimo termo? No caso, o termo N, o último termo vai ser quem? O A6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu quero o A6, o último termo vai ser 25, tá? Então a gente já descobriu os termos. A gente já sabe que é o A1 o primeiro termo, o R é a razão, o N é o número de termos que eu quero descobrir, que se ele for finito, e o enésimo termo é o último termo que eu quero descobrir, tá? A classificação. Como é que a gente classifica uma PA? A classificação de uma PA fica o seguinte, olha, presta atenção. Tenho aqui, mesmo exemplo, 5, 10, 15, 20, 20, 30, né? Descobri que a razão é 5, tá? E quando essa razão ela é maior que 0, essa PA ela é crescente, grava isso. Quando a razão é maior que 0, ela é positiva, ela é crescente, tá? E quando essa razão ela for negativa, igual a gente viu lá no segundo exemplo, for negativa, no caso aqui menos 3, for menor que 0, negativa, essa PA ela é decrescente, tá? Grava isso. Razão negativa, menor que 0, ela é decrescente, tá? E quando a PA ela for a razão igual a 0, essa PA é uma constante. No caso é constante ou estacionária que a gente chama, tá? Então, razão maior que 0, crescente. Razão menor que 0, decrescente. Razão igual a 0 é constante ou estacionária, constante, tá? E tem outra forma de classificar também? Tem. Tu descobrir como a PA ela é finita ou infinita, tá? Finita quer dizer que ela é limitada, ela tem um fim, ela tem um começo e tem um fim. Infinita quer dizer que ela é incontável, beleza? E sempre tu conhece ela, sabe que ela é finita. Finita é quando ela tem um número que começa e um número que termina. E infinita sempre ela inicia, mas sempre no finalzinho tem os 3 pontinhos. Quer dizer que é infinito, beleza? Então grava isso. Finita tem um começo e tem um fim. E infinita é quando tem o finalzinho, reticências, os 3 pontinhos, quer dizer que é infinito, não acaba, tá? E o termo geral. Uma PA pode ser escrita dessa forma aqui, tá? Como a gente viu, que a PA, primeiro termo, segundo termo, quarto termo, até o enésimo termo, até o último termo, tá? Que aplica a aplicação de uma PA, podemos escrever de uma forma. Então, da forma geral, para te descobrir a colocação de um termo, descobrir um termo geral, a forma geral é essa aqui, tá? Grava essa formulazinha que tu vai utilizar para te resolver algumas questões. A fórmula é essa aqui, é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. No caso, vai ser o enésimo termo que eu quero descobrir, o primeiro termo mais o número de termos que tem, menos 1 vezes a razão, tá? Então grava essa fórmula aqui, tá? Copia ela aí, presta atenção para te poder resolver as questõezinhas aí que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então essa fórmula para todos os números pertencentes aos naturais positivos, tá? Então esse n tem que ser um número natural positivo, diferente de 0, tá? Então grava essa fórmula para te conseguir calcular os termos de uma PA. Tipo, você quer descobrir o termo 50, o termo 10, o termo 20, tu utiliza essa fórmula aqui, tá? Oi, vamos lá. Agora eu vou dar só uma pincelada na atividade dessa primeira semana aí, tá? Só vou dar uma explicação básica aí das questões que tem para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só chamar no horário da aula, no turno da noite, né? E me chamar no PV que eu tenho imenso prazer de responder, tá? Ok? Bora lá. Atividade avaliativa 01. Questão. Identifica a razão da sequência. Essa primeira questão eu estou pedindo para ti só me dizer a razão. No caso, o Rzinho que a gente está vendo no assunto. Qual é a razão? Aí tu verifica na primeira. 1, 2, 3, 4. Aí tu me diz qual é a razão. Calcula. Pega a partir do segundo e subtrai pelo antecessor e me diz qual é a razão. A B, 0, 3, 6, 9, 12. A C, 10, 8, 6, 2, 4, 2. Calcula a razão e me diz. A D, menos 4, menos 4, menos 4. Calcula a razão e me diz. E a C é 1, 1, 7,
Aí tu calcula e me diz qual é a razão, tá? Segunda, identifique cada PA abaixo se ela é crescente, decrescente ou constante, tá? Lembra que eu te falei agora há pouco que é crescente quando a razão é maior que zero, é positiva, e decrescente quando a razão é menor que zero, é negativa, e constante quando a razão é igual a zero, ok? Então, dá uma olhada para cada PA dessa aqui e identifica se ela é crescente, decrescente ou constante na 2, tá? Na 3, eu vou usar aquela fórmula do termo geral, tá? Que eu falei agora por último. No caso, era só para te me dizer qual o termo, quinto termo dessa PA 159, o 20º termo dessa PA que é 28, o 50º termo da PA que é 77777, certo? Aí no caso tu vai utilizar aquela última formulazinha que eu falei para vocês, que é AN igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão, tá? Então essa fórmula tu vai utilizar para fazer essa questãozinha aí, tá? No caso a terceira, de achar o termo 5, o termo 20 e o termo 50. 4. Em janeiro de certo ano, João estava ganhando R$ 70 por mês, sendo o patrão prometeu aumentar o seu salário R$ 4 todos os meses. Quanto João estará ganhando em dezembro do ano seguinte? Aí tu vai contar, né, do ano até dezembro do ano seguinte, né, sabendo que o cara vai ganhar R$ 4 de aumento todo mês, tá? Então ele quer saber quanto é que o cara vai ganhar em dezembro do ano seguinte. Aí tu calcula, faz a continha e coloca aqui, tá? Quinta, uma caixa d'água de 1000 litros está completamente cheia e vaza 7 litros por hora, tá? Complete alguns termos da progressão sugeridos abaixo da caixa d'água, tá? A primeira hora perdeu 7 litros, quero saber quando foi que ele perdeu na segunda hora, quero saber quando foi que ele perdeu na terceira hora, quero saber quando foi que ele perdeu na quarta hora. E responde a pergunta: quantos litros terá a caixa 24 horas depois do instante que ela estava cheia? Aí tu pode usar aquela formulazinha de lá, a última fórmula que a gente estava fazendo lá. 24 horas depois, quanto é que ele vai ter na caixa? Vazando 7 litros por hora, beleza? 6. O menino tem R$ 19 no seu cofre. A partir do certo mês, passou a tirar 80 centavos por dia para um sorvete. Organize a PA mostrando a quantia que resta após o sorvete. Aí tu vai descontando, no caso, 80 centavos todo dia. Beleza? Até o quarto, né? E responde as duas perguntas aí. Que quantia havia no cofre após o sorvete, o dia 15, ele tomando sorvete todo dia? E qual foi o primeiro dia em que ele não pode tomar sorvete? Qual foi o primeiro dia em que ele não pôde mais tomar sorvete? Tá? Aí tanto vai verificar qual dia que ele, tanto ele tirar os 80 centavos que ele não vai poder mais comprar sorvete, que o dinheiro dele vai acabar, né? Que dia vai ser esse? Tá? E o prazo máximo para entrega é até dia 3/5, no caso segunda-feira agora, tá? Um abraço, bons estudos e qualquer dúvida me chama aí, tá?